Lula faz discurso no parlamento português, sofre algumas críticas e também alguns aplausos, vamos discutir um pouco mais sobre isso, e ao mesmo tempo fala, dentre outras questões, sobre a possibilidade de ainda essa semana finalizar o acordo Mercosul-União Europeia. Coreia do Sul fala sobre a nuclearização do seu país. Sim, a Coreia do Sul, mesmo fazendo parte do TNP, está cogitando produzir as suas próprias armas nucleares. Enquanto isso, a Rússia anuncia que pode abandonar um importante acordo nuclear fechado com os Estados Unidos, que garante a não instalação de mísseis de médio e curto alcance no continente europeu. Temos notícias também relacionadas ao fim do acordo de grãos. Esse acordo ele tem até o dia 18 de maio para conseguir ser finalizado, mas o Peskov, que é o porta-voz do Putin, alega que a Ucrânia e o mundo ocidental não está cumprindo a sua parte, e a Bloomberg faz uma reportagem deixando bem claro: os BRICS estão cogitando receber mais 19 membros e vão se tornar muito mais importantes ainda na década de 2020 do que o próprio G7. E para finalizar, a Austrália, meio que amedrontada pelo avanço dos chineses, principalmente no mar da China Meridional, faz a sua maior reforma militar da história, pelo menos pós-Segunda Guerra Mundial, e promete ser um grande rival dos chineses na região. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, hein, concorrendo ao Prêmio Best, vota lá, pessoal, que é super importante o seu voto. Você pode dar um voto a cada 24 horas e fará um professor de Geografia e Geopolítica extremamente feliz. E caso você queira também ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira, pelo preço mais competitivo, pessoal, menos 70 centavos por dia, tem ali o conflito do Sudão, a questão em Israel, problemas na Nicarágua, Coreia, reforma judicial em Israel, tudo que você possa imaginar está na plataforma por um preço extremamente competitivo. Na parte de Geografia, pessoal, mais de 1.200 exercícios para você que é pré-vestibulando ou concurseiro. Acho que é sensacional, não, tenho certeza que é sensacional para o seu bom aprendizado. Tamo junto? E claro, pessoal, quem tiver curiosidade também vai sair de lá manjando o Brasil e o mundo, tá bom? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, a gente teve hoje, né, o Lula tá fazendo a passagem dele pelo continente europeu, vai começar Portugal e depois passar pela Espanha. Ele tá mais ou menos nesse trajeto agora, né, saindo de Portugal e se reunindo já com empresários portugueses e espanhóis. Dentre outras falas, a gente teve primeiro, pessoal, manifestações contra o Lula, principalmente a galera mais da direita ali em Portugal. A mídia brasileira, pessoal, tá colocando como um movimento pequeno, né, de grupos de extrema direita, tá? É difícil saber exatamente qual a repercussão, mas é fato, galera, que parte dos parlamentares e parte da população está protestando por alegar, primeiro, alguns escândalos de corrupção envolvendo o seu nome, mas principalmente eu diria, o papel ambíguo, confuso que o Brasil está tendo na guerra Rússia e Ucrânia. Deixando bem claro, pessoal, que até semana passada o Lula se pronunciava de maneira muito mais firme, defendendo os russos, embora fale hoje que não, e atacando os ucranianos. Isso é fato, né? Falando que o Zelensky, ele é tão ocupado quanto o Putin, que a Crimeia tem que ficar pertencendo à Rússia para algum tipo de acordo. Só que agora tá numa viagem ao continente europeu, cara, Portugal é muito mais próximo dos ucranianos, claro, né, faz parte da OTAN e tal, e dentro dessa premissa, inclusive fará uma visita ao G7 daqui a pouquinho, tá tentando fazer um tipo de discurso um pouco mais contra os russos e em favor dos ucranianos. Além desse discurso que ele fez, mesmo assim, sofreu alguns protestos, mas também, galera, teve algumas imagens de apoio, principalmente no parlamento português, tá? Ele também falou sobre a possibilidade de fechar o acordo Mercosul-União Europeia ainda essa semana, só que aí acho que é uma fala bem interessante, né? Até o momento, o acordo Mercosul-União Europeia, ele praticamente não foi finalizado, por quê? Porque os europeus alegam que o Brasil, por estar desmatando o meio ambiente, desrespeitando os povos indígenas originários, os europeus comprarem produtos agrícolas brasileiros estaria servindo para oprimir ainda mais os povos originários brasileiros e desmatar ainda mais o meio ambiente. É fato. O Parlamento Europeu recentemente aprovou uma lei que proíbe a importação de produtos que venham de áreas de desmatamento pós-dezembro de 2020. Percebe? Pô, só nisso o Brasil já estaria ferrado, né? Pela premissa aí dos europeus. Só que, claro, que além dessa pauta ambiental, dessa pauta mais ideológica, tem uma pauta também de defesa, de protecionismo em relação aos produtores europeus. Isso é básico, tá? O Lula falou que ele pretende sim finalizar esse acordo, só que um acordo que preste também ao Brasil, que incentive o Brasil no seu processo de reindustrialização. E aí eu fico pensando o que será que ele quis dizer com essa frase, né? Porque assim, vamos fingir que acordo de livre comércio total.
Pô, galera, claramente os nossos produtos agrícolas são mais competitivos, grande parte pelo menos, né? Do que os produtos agrícolas do continente europeu, mas ao mesmo tempo os produtos europeus, eles são muito mais competitivos, qualificados e baratos, industrialmente pelo menos falando, a maior parte, do que os produtos brasileiros. Então há chance sim de um processo de desindustrialização ainda maior do que o Brasil passa. Então o que será que o Lula quis dizer? Que os europeus vão poder proteger os produtos agrícolas, mas a gente também vai poder proteger a nossa indústria? Será que é isso? Galera, não houve mais relatos, tá? Mas, pelo discurso, aparentemente é isso que ele quis dizer. Outro ponto que ele se prestou bastante foi a questão da rede de ódio, né? Segundo ele, de campanhas de desinformação. Galera, vocês sabem que eu não falo mais de política brasileira aqui no canal, né? Já deu muito problema isso aí. Mas, para quem gosta um pouco mais de se atentar a essas questões, tá rolando uma discussão para essa semana ainda da aprovação de uma PL das fake news, né? De regulamentação de conteúdo, de rede social, desinformação e tal. Galera, pesquisem sobre o tema, tá? O Lula, ele falou bastante que esse momento de pós-verdade, disseminação de fake news, está aumentando o radicalismo. Inclusive, ele falou que é a ditadura do algoritmo, né? Ou seja, o algoritmo, para conseguir fazer com que as pessoas fiquem no YouTube, no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, divulga conteúdos cada vez mais sensacionalistas, cada vez mais extremos, e isso vem distorcendo a nossa democracia. Tá? Então pedi um ponto de atenção para isso, para a regulamentação, e também falou sobre a própria questão da ampliação do Conselho de Segurança da ONU. Para quem não sabe, o Brasil, ele ainda faz parte, né, mas é que hoje a gente pouco fala nisso, de um grupo chamado de G4 ONU, que é composto por Brasil, Japão, Alemanha e Índia, que são 4 países que defendem uma reforma do Conselho de Segurança da ONU. Hoje formado por 10 membros, 5 permanentes, Estados Unidos, China, França, Inglaterra e Rússia, e 10 rotativos. Esses 4 países, eles querem se inserir dentre esses 5 membros e acabar com o poder de veto também. Em tese, pessoal, tornaria a ONU mais democrática, porque, convenhamos, né, a ONU foi criada em 1945, então esses países, excetuando a China, são os vencedores da Segunda Guerra Mundial. É meio natural você pensar que em 1945 a Alemanha não faria parte, né, do grupo que pensaria na paz mundial. Professor, por quê? Convenhamos, né? Tá? Só que, hoje em dia, pessoal, a geopolítica da ONU não coincide muito mais com a geopolítica contemporânea. É meio estranho você pensar que um país como o Reino Unido, nada contra, mas está no Conselho de Segurança, e a Alemanha, que é muito mais importante geopoliticamente, economicamente, não está. Que a gente não tem nenhum país da América Latina, galera, que a Índia, que o Japão, pô, países super importantes da geopolítica internacional, não estão dentro desse conselho. Então o Brasil, mais uma vez, defendeu uma reforma do Conselho de Segurança da ONU. A Coreia do Sul, galera, também se pronunciou, e inclusive o primeiro-ministro já teve algumas tentativas, tá? Com o Biden ainda esse ano, porque a gente sabe que a Coreia do Norte cada vez mais está fazendo testes, inclusive repetindo o passado em 2017, foi o momento mais tenso, pelo menos aí do século XXI, com testes constantes, passando pelo Mar do Japão, pela ilha de Hokkaido e por aí vai. A Coreia do Sul, percebendo essas movimentações maiores da Coreia do Norte, está tendo uma pressão da sociedade civil para que desenvolva as suas próprias armas nucleares. E para vocês terem uma noção, nesse momento, o Yoon Suk Yeol, que é o atual primeiro-ministro da Coreia do Sul, está nos Estados Unidos, vai se reunir com o governo Biden, muito possivelmente para discutir também essa questão. A gente não sabe exatamente se é uma autorização, entre aspas, para produzir as suas próprias armas nucleares ou fazer algum tipo de tecnologia de compartilhamento de armas. Aliás, que os americanos fazem em uma série de países, tem armas americanas em outros países, e como já fizeram também com a Coreia do Sul, e tiraram essas armas lá em 1991. Vale lembrar, pessoal, que os Estados Unidos, na década de 70, a Coreia do Sul, ela tinha um programa, inclusive secreto, que desenvolvia ali, estava desenvolvendo as suas próprias armas nucleares. Os americanos, quando descobriram, fizeram um acordo com a Coreia do Sul. Vai lembrar que os americanos já tinham bases na Coreia do Sul e estabeleceram que a Coreia do Sul não precisaria ter suas armas nucleares, porque em algum caso de conflito com os chineses, com os norte-coreanos, os Estados Unidos defenderiam esse território. Só que desde então, a Coreia do Norte ela se desenvolveu muito mais. Cara, convenhamos, hoje você tem, por exemplo, a Coreia do Norte, não vou falar que são as melhores do mundo, claro, mas ela tem capacidade de atingir o território americano. E não só a ilha de Guam, por exemplo, não só bases nas Filipinas, na Coreia do Sul e tal, atingir o território americano, galera, Califórnia, Vale do Silício, né, principalmente a costa oeste aí dos Estados Unidos. E aí? Se, por exemplo, a Coreia do Norte fosse atacada e os americanos ameaçassem uma retaliação à Coreia do Norte, será que a Coreia do Norte não poderia atacar os Estados Unidos?
os americanos comprariam uma briga em defesa da Coreia do Sul? Será que isso aconteceria? O que aparentemente a Coreia do Sul vem colocando agora é que não dá para confiar. Pelo sim, pelo não, melhor a gente obrigar os americanos a colocarem armas no território sul-coreano ou autorizar que a Coreia do Sul tenha suas próprias armas nucleares. Nesse momento, eles estão se reunindo, inclusive, né, alguns políticos, empresários, no chamado Fórum para Estratégia Nuclear. E dentro dessas reuniões, eles estão, o documento, né, que saiu dessa reunião está falando que caso a Coreia do Norte faça uso, teste, de algum artefato nuclear, a primeira medida que a Coreia do Sul vai tomar é sair do TNP, o Tratado de Não Proliferação, para um período de 6 meses de negociação. Coreia do Norte, você fez o teste, a gente não autoriza vocês a fazerem isso. Vamos negociar? Se vocês abrirem mão das suas armas nucleares, se a gente conseguir estabelecer algum tipo de acordo, de limite de uso e tal, a gente não desenvolve a nossa. 6 meses. Caso essa negociação de 6 meses não dê certo, a Coreia do Sul vai desenvolver as suas próprias armas nucleares. Vale lembrar, galera, que até membros do governo americano ou do ex-governo americano falam que a Coreia do Sul está certíssima. Porque o John Bolton, né, inclusive, falou que não tem a certeza se os Estados Unidos comprariam uma briga pelos sul-coreanos, atacando a Coreia do Norte. E aí, galera, vocês acham que os americanos comprariam uma briga em defesa dos sul-coreanos? Os sul-coreanos não estão muito crentes nisso, não, e pode ser mais um país aí com armas nucleares. Outra notícia, galera, importante, tá ligado à Rússia, que anunciou, a partir do seu membro oficial, né, do acordo de mísseis nucleares de médio alcance e de curto alcance, que é o Vladimir Yermakov, ele tá falando que os Estados Unidos... Porque, na prática, o que é esse acordo, né? Esse acordo ele foi firmado lá em 1987, bem antes de cair o Muro de Berlim, fim da União Soviética. O fim da Guerra Fria, era um acordo que proibia que Estados Unidos e a União Soviética, na época, hoje a Rússia, instalassem novos mísseis nucleares de médio e curto alcance no continente europeu. Porque se a gente for pensar, né? Tem a Rússia, Europa e Estados Unidos. Isso passando por cima do Atlântico, claro, né? Pelo Pacífico ou pelo Polo, o caminho é muito mais curto. Mas a Europa, ela poderia ser um entreposto importante para a Rússia colocar mísseis de curto alcance, médio alcance, sei lá, em Belarus, nos países, à época, né? Que faziam parte da União Soviética, ou países que faziam parte do eixo oriental, e os Estados Unidos poderia colocar mais armamentos, por exemplo, na parte ocidental. Então, para impedir essa disseminação, foi firmado um acordo, só que a Rússia alega que os Estados Unidos, nesse momento, está desrespeitando esse acordo. O Trump, ele já tinha comprado uma briga lá em 2019, alegando que a Rússia que estava desrespeitando o acordo, só que nesse momento a Rússia considera que os Estados Unidos, por estar armando a Ucrânia, armando a Polônia, colocando uma série de armas em posições próximas da Rússia, nas áreas da OTAN, claro, mais próximas, quer dizer, a Ucrânia não, né? Mas citando a Ucrânia, próximas da Rússia, até em membros da OTAN, isso estaria colocando a Rússia em perigo. Então não tem sentido a Rússia continuar nesse acordo e não armar os seus aliados, sendo que a OTAN está fazendo exatamente a mesma coisa. Vale lembrar, pessoal, que a Rússia, ela já saiu do tratado New START, do acordo Novo START, que pretendia reduzir, né, a fiscalização conjunta, reduzir a produção de novas armas nucleares, alegando que com as sanções que os americanos estão praticando contra os russos, fica impossível saber quais armas os americanos estão produzindo e só a Rússia ficaria sob vigilância. Então, por exemplo, o que a Rússia alegou na época, né? Eu não posso, um russo não pode viajar e fiscalizar os Estados Unidos. Como que eu vou saber qual arma nuclear os americanos estão fazendo? Como que eu vou saber se os americanos estão fazendo testes ou não? Se eles estão pesquisando ou não? Se a Rússia está sendo tão sancionada assim? Fora que, segundo a Rússia, é muito injusto porque se os Estados Unidos fiscalizam a Rússia, indiretamente, França e Inglaterra também têm noção do que está acontecendo na Rússia. Caso a Rússia faça uma fiscalização nos Estados Unidos, a Rússia não sabe exatamente o que está acontecendo na Inglaterra e na França, que também são inimigos geopolíticos. Ou seja, mais um acordo, agora de mísseis nucleares de curto e médio alcance, pode ser cancelado. O mundo está ficando meio perigoso, hein, pessoal? Outra notícia que impactou está ligada ao acordo de grãos. Para quem não sabe, galera, a Turquia talvez tenha conseguido mediar o único acordo importante que aconteceu desde o início dos conflitos entre Ucrânia e Rússia. Na prática, quando você começou a guerra, a gente sabe que tanto Rússia quanto Ucrânia são lideranças mundiais, inclusive na produção de trigo, aveia, centeio, grãos ali, de maneira geral. Quando começou a guerra, é óbvio que os corredores de exportação, eles foram muito impactados. E aí quem sofreu com isso não foi só a Ucrânia e a Rússia,
mas o mundo, e principalmente os países mais pobres. Porque se você para de produzir e de exportar os alimentos, vai faltar esses alimentos no mercado, consequentemente a gente vai ter o aumento do preço dos mesmos. Pensando nisso, a Turquia conseguiu mediar um acordo e garantir que alguns corredores de exportação fossem áreas livres de ataques, tanto dos ucranianos quanto dos russos. Então a Rússia permitiria que a Ucrânia utilizasse portos para exportação, por exemplo, o porto de Odessa, mas ao mesmo tempo era a promessa que os alimentos russos não seriam sancionados. Então, alimentos fora de questão, porque se a gente sanciona os alimentos, quem se ferra são principalmente os mais pobres. Segundo Peskov, que é o porta-voz do Putin, esse acordo está sendo integralmente respeitado pelos russos, mas quem vem desrespeitando esse acordo é o Ocidente, alegando que a Rússia não está podendo comercializar livremente os seus alimentos. Então, é um acordo muito injusto. O Peskov ele até concordou em renovar esse acordo por 60 dias no dia 18 de março, só que 60 dias está acabando no dia 18 de maio. E a Rússia dá indícios que ela não vai renovar esse acordo dos grãos porque o Ocidente não colabora. O Ocidente continua sancionando, inclusive, os alimentos da Rússia. Ou seja, talvez o único acordo que deu certo, né, entre os dois países pode ser finalizado, segundo a Rússia, por culpa do Ocidente. Outra notícia que mexeu, galera, também com a geopolítica internacional, tá ligado a notícias da Bloomberg. A Bloomberg, uma das principais mídias do mundo, colocou que os BRICS tiveram o convite, né, a intenção, pelo menos, de 19 novos países entrarem na organização. Não falou nominalmente quem são os 19 países, mas a gente sabe de alguns que até já pediram formalmente. Argentina, Irã, Arábia Saudita, o México, possivelmente, Indonésia, Argélia, Egito, tá? Indonésia, né, já falei. Cara, são vários países aí que estão cogitando entrar para esse novo BRICS. Convenhamos que o último país que entrou foi a África do Sul, lá em 2010, por convite dos chineses, interessado em aumentar a relação geopolítica com a África, vide aí Nova Rota da Seda e principalmente os minerais, ouro, tal, que tem na África do Sul, né? Ah, eu quero a África do Sul porque eu adoro a África do Sul. Né? Sei, tá bom. Cara, e agora, com a entrada desses 19 países, a ideia, como eu já falei para vocês, não é ter somente uma aliança que discute o futuro das regras da economia mundial. A gente vai ter reuniões que vão acontecer no dia 2 e no dia 3 de julho, que vão negociar a possibilidade de entrada desses novos países, a possibilidade desses países deixarem de utilizar o sistema SWIFT, que é controlado pelos Estados Unidos, de comunicação interbancária, para fazer transferências, depósitos, tal, né? Eu, por exemplo, né, trabalho aqui, por exemplo, e presto serviço para algumas empresas de fora. Sempre tem ali, né? SWIFT, tal, tem que digitar o códigozinho, tal. Essa relação, né, essa transferência, ela é sempre comandada pelos Estados Unidos. E para utilizar, por exemplo, o código chinês, a gente tem, por exemplo, o CIPS, que está sendo cada vez mais utilizado, é fato. E eu já falei para vocês da possibilidade também de moeda comum. Ah, pessoal, mas imagina, o dólar ele é muito importante. O dólar ele não vai ser o SWIFT vai deixar de ser utilizado assim? Imagina. Cara, olha essa informação divulgada pela Bloomberg. Até 2028, hein? Vamos esquecer esses novos 19 países que vão entrar, só com os atuais 5 membros. A gente vai ter os países dos BRICS, até 2028, controlando 35% do PIB mundial, enquanto os países do G7 vão controlar 28% do PIB mundial. O PIB dos BRICS, a população dos BRICS, vai ser muito maior que o PIB e a população do G7. E aí, será que eles não têm bala na agulha geopolítica para fazer um novo acordo? Uma moeda comum? Não é moeda única, hein? É moeda comum de troca, talvez até possivelmente o yuan. Claro, os chineses não são bobos nem nada, né? Quando eu falo aqui, galera, entenda, né? China e Rússia falam em fazer uma nova ordem democrática, que os países emergentes sejam inclusos, tenham voz, tenham poder e tal. Na prática, o que eles querem? Uma nova ordem que não seja liderada pelos americanos, mas que coloque China, principalmente, e Rússia como as principais lideranças. Então, os BRICS estão vindo pesado para desbancar o G7 como a principal organização geopolítica internacional. E para finalizar, galera, ainda dentro dessa briga geopolítica entre Ocidente e Oriente, China, Estados Unidos e Rússia, eu diria que a Austrália está exercendo um papel fundamental.
Por quê? A Austrália, falar que tinha assim ótimas relações com os chineses, não tinha. Mas antes da pandemia, a relação era uma, depois da pandemia, a relação ficou completamente diferente. Eles tinham mais ou menos um acordo de conveniência, porque a Austrália é uma grande exportadora de bauxita, que é alumínio, né? Grande exportadora de carne e tal. O que a China precisa? De matéria-prima. O que a Austrália exporta? Matéria-prima. Então era, né, você une o útil ao agradável. Só que quando começou a pandemia, com a Austrália já mais pró-eixo ocidental, geopoliticamente Estados Unidos, Reino Unido e tal, as críticas contra a China aumentaram bastante. E a China começou a boicotar produtos da Austrália e basicamente jogou a Austrália no colo do mundo ocidental. Vale lembrar que a Austrália, nesse momento, faz parte da aliança AUKUS. A Austrália, United Kingdom, né, o Reino Unido e Estados Unidos fecharam uma aliança militar que tem como principal objetivo vistoriar as atividades chinesas no mar da China Meridional. O mar mais importante do mundo, lembrando, pessoal, que tem lá na plataforma, tanto dos novos BRICS, tá? Como a questão também do mar da China Meridional. E somado a isso, a gente tem também a Austrália fazendo uma promessa de renovação, de mudança do que eles chamam de reforma militar, a maior reforma militar desde a Segunda Guerra Mundial. Dentro dessa reforma militar, segundo os australianos, está a promessa de fazer munições dentro da Austrália, de fortalecer o plano de adoção do submarino nuclear, lembrando que isso deu até briga com os franceses, porque a Austrália ela tinha combinado comprar os submarinos dos franceses, no final das contas, acabou comprando os submarinos dos americanos, tá? Então teve uma briguinha aí com os franceses. E lembrando que o submarino nuclear não quer dizer que tem armas nucleares, é que ele utiliza combustível nuclear e pode mergulhar a profundidades muito maiores e tem muito mais autonomia. É difícil de ser percebido por radares e tal, enfim, né? E falou também de desenvolvimento de defesas, sistemas de defesa e de mísseis de longo alcance, inclusive citando nominalmente a questão do HIMARS. Pois é, cara, a Austrália vem querendo se tornar uma potência geopolítica internacional. Inclusive falou que isso vem dentro da premissa de que eles não têm mais a garantia de um mundo unipolar. Hoje, quem manda no Pacífico não é uma defesa unipolar dos Estados Unidos. Não citaram, nesse caso, nominalmente a China, mas deixando bem claro, não dá para confiar que os americanos vão defender os australianos e a gente tem que contar com o nosso próprio investimento. Saíram notícias ontem ou anteontem que os gastos militares agora, eles são os maiores desde o final da Guerra Fria. A Austrália vem para corroborar essa nova geopolítica internacional. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.